Capítulo 6. Spikemute. No canto sujo da rua, entre os antigos armazéns abandonados de ambos os lados, Shiro caminhava rapidamente ao longo das paredes, vestindo um casaco marrom folgado. Os grafites rosa na parede lembravam rostos de demônios distorcidos e maliciosos, expelindo gases venenosos nauseantes. Essa rua ficava no extremo oeste de Spikemute. Em circunstâncias normais, ninguém passaria por ela. Antigamente, aquele lugar fora o lixão da cidade. Mesmo tendo sido limpo por Pokémon anteriormente, um fedor ainda persistia, uma mistura de peixe em decomposição e fezes fermentadas ao longo do tempo. Qualquer pessoa normal provavelmente fugiria após inalar o fedor uma única vez e nunca mais voltaria. Shiro cobriu o rosto com um pano úmido, embebido em álcool, o que disfarçou bem o mau cheiro. Ele decidiu sair de Spikemute por essa rota, seguir pela Rota 9, atravessar o túnel até a Rota 7, em seguida, em direção a Hammerlock. Shiro planejava encontrar um trabalho temporário em Hammerlock, enquanto também treinava seu Hokidai ao longo do caminho. Em pouco tempo, ele saiu da rua cheia de lixo. Depois de contornar duas cercas de arame farpado, a paisagem mudou para campos e estradas de terra. À medida que o aroma fresco da grama e da terra gradualmente substituía o odor fétido, Shiro soltou um suspiro silencioso de alívio. Ele havia oficialmente deixado Spikemute. Galar era uma região onde as batalhas eram um costume tradicional, e havia treinadores por toda a parte em busca de batalhas. As rotas oficiais estabelecidas pela Liga, conhecidas como rotas de viagem, eram os locais mais comuns de encontro para os entusiastas de batalhas. Contanto que ele entrasse na Rota 9 e se escondesse entre os muitos treinadores da Liga, estaria a salvo do perigo. Pensando nisso, Shiro ainda olhou cautelosamente ao redor para verificar se alguém o estava seguindo. Torre! Naquele instante, Hokidai, escondido em seu casaco, de repente piou e bateu no braço, sinalizando algo. Tem alguém por perto. Shiro se virou rapidamente e olhou na direção apontada por Hokidai. No final do muro roxo escuro, ao lado das duas cercas de arame farpado, uma garota de cabelos negros surgiu lentamente. Ela vestia uma jaqueta preta e uma saia rosa, com os braços cruzados, parada ao lado de uma árvore, encarando Shiro. Era a filha do líder do ginásio e a irmã mais nova do futuro líder do ginásio, Marnie. O que ela está fazendo aqui? Por um instante, Shiro não conseguiu entender. A única coisa que o ligava a Marnie era Hokidai, que havia machucado a asa durante o treinamento. Mas agora, havia se passado menos de meia hora desde o assassinato. Em tão pouco tempo, seria impossível alguém descobrir o que aconteceu, relatar ao líder do ginásio e enviar Marnie para rastreá-lo. Não, a líder do ginásio jamais mandaria Marnie para fora. Isso deve ter sido uma ação dela mesma. O que ela está tentando fazer? Sim. Enquanto Shiro estava imerso em pensamentos, Hokidai, escondido em seu casaco, cutucou-o com a cabeça em uma direção. Ficou claro que Hokidai não estava tentando chamar sua atenção para Marnie. Olhando para trás, Shiro avistou uma figura familiar e rechonchuda parada nos arbustos ao lado da estrada de terra. Rabi, encostado em uma pequena árvore, observava Shiro casualmente. Rabi veio me procurar pessoalmente? Ele está aqui para me matar? Mas por que Marnie também está aqui? Preso entre os dois, Shiro de repente se sentiu um pouco inseguro sobre o que fazer. Como membro da equipe Yell, Rabi usaria Pokémon pelo menos no nível intermediário, sendo capaz de derrotar facilmente Shiro e seu Hokidai, que estava apenas no nível novato. E Marnie, sendo filha do líder do ginásio, se estivesse ali por algum motivo desconhecido para lhe fazer mal, não havia nada que ele pudesse fazer para se defender. E aí? Não é o Shiro? Rabi, segurando sua grande barriga, caminhou em sua direção descendo da árvore, acenando com a mão em cumprimento e perguntando: o que você está fazendo fora de Spikemute? Acabei de terminar uma missão e te encontrei. Rabi riu, aproximando-se de Shiro com ar de superioridade e parando bem na frente dele. Com um olhar interrogativo para Marnie, ele chamou: Senhorita! Este é meu sobrinho. Para que precisa dele? Ele sempre obedece bem. A mente de Shiro rapidamente começou a trabalhar, percebendo que Rabi e Marnie não estavam colaborando.
Isso significava que ele estava temporariamente fora de perigo, já que Rabi não tentaria matá-lo na frente de Marnie. Agora, ele precisava descobrir o que Marnie queria. Ao perceber a situação, Marnie, que vinha observando à distância, aproximou-se lentamente. Ela franziu a testa e examinou Shiro da cabeça aos pés antes de perguntar: Hokidai está com você? Shiro ficou paralisado por um instante, compreendendo de repente. Ele assentiu rapidamente. Aquele Hokidai. Marnie falou baixinho, franzindo a testa enquanto olhava para Rabi, aparentemente hesitante. Como filha do líder do ginásio de Spikemuth, Marnie foi treinada à sua maneira, que envolvia usar Pokémon selvagens para ganhar experiência em batalha, muitas vezes por meio de métodos severos. Isso significava que os Pokémon selvagens capturados, como Hokidai, muitas vezes estariam feridos. Embora Marnie tivesse se preparado mentalmente para isso, ela não pôde deixar de sentir certa compaixão. Ao ver Rabi carregando 3 Pokémon feridos, ela o seguiu até este local. Marnie percebeu a estranha tensão entre Rabi e Shiro, mas não tinha certeza sobre a natureza do relacionamento deles. Para evitar mais confusão, ela simplesmente lhe contou: certifique-se de que as lesões de Hokidai cicatrizem adequadamente. Shiro assentiu rapidamente em concordância. Não se preocupe. Eu e Hokidai temos um laço muito forte. Então pegue isto. Marnie enfiou a mão no bolso e tirou vários doces azul claros, entregando-os a Shiro. Dê isso para Hokidai. Shiro piscou por um instante, sem saber ao certo o que eram aqueles doces. Depois de observá-los atentamente, percebeu que eram os doces de experiência do jogo. No jogo, esses doces podiam ser usados para aumentar os pontos de experiência de um Pokémon, mas qual era a sua utilidade no mundo real? Eles realmente promoviam o crescimento dos Pokémon. Shiro deu um palpite aleatório e sorriu ao aceitar os doces. Obrigada, senhorita Marnie. Hokidai ficará feliz com isso. Marnie assentiu com a cabeça, ainda franzindo a testa enquanto esfregava o nariz levemente. Treine-o bem, disse ela. Virei verificar de vez em quando, não pense que pode relaxar. Ela ainda não havia percebido que Shiro planejava deixar Spikemuth o mais rápido possível. Os olhos de Rabi se arregalaram quando ele enfiou seu corpo gordo entre eles, gritando bem alto. Ha ha ha, é isso mesmo. Shiro, você está planejando ir para a natureza, não é? Deixe-me levá-lo para capturar um Pokémon. Para Rabi, o aparecimento inesperado de Marnie atrapalhou completamente seus planos. Será que Hokidai era mesmo tão especial para ela? Será que ela o seguiu até aqui, pensou Rabi. Se não fosse por Shiro ter matado alguém e fugido, com a proteção de Marnie, Rabi não teria tido nenhuma chance contra ele. Mas agora, eles estavam fora de Spikemuth, e tudo podia acontecer. Tudo o que ele precisava fazer era desaparecer com Shiro na frente de Marnie, e depois disso, se alguém morresse, ele poderia explicar como quisesse. Ao ouvir as palavras de Rabi, Marnie fixou o olhar em Shiro. Shiro baixou ligeiramente a cabeça e disse: Obrigada, senhorita Marnie. Vou capturar um Pokémon com meu tio. Marnie murmurou baixinho, franzindo as sobrancelhas antes de assentir levemente. Ela não estava preocupada com o que eles estavam fazendo, só queria saber onde Hokidai estava agora. Marnie já havia confirmado o paradeiro dos outros 2 Pokémon feridos e os entregado a 2 outros jovens. Mas o que Marnie não sabia era que esses 2 jovens, junto com Shiro, haviam perdido seus pais na mesma missão. Ao ouvir a resposta de Shiro, Rabi ficou um pouco surpreso e encarou o rosto inocente de Shiro com uma expressão confusa. Ele pensou que Shiro daria uma desculpa para Marnie o expulsar, para que ele pudesse aproveitar a distância e o tempo para escapar. Tio Rabi, devemos ir. Shiro deu um tapinha nas costas de Rabi, parecendo que realmente pretendia ir embora com ele. Claro, claro. Rabi não conseguiu conter o riso. Esse menino ainda me chama de tio até hoje. Que bom, assim não preciso gastar energia correndo atrás dele. Quando chegarmos a um lugar deserto, será fácil. No meio do pensamento, Rabi sentiu uma dor aguda na região lombar. Em choque, virou a cabeça para olhar para Shiro, cujos olhos agora estavam frios e ameaçadores.
Capítulo 7. Na frente de Marnie, Rabi não enviaria seus Pokémon para matar. Ele planejava se livrar dela antes de agir. Mas, a essa altura, Shiro não teria mais chances de sobreviver. Shiro entendia sua situação melhor do que ninguém. Agora, com os dois diante de Marnie, aquela era sua melhor oportunidade. Rabi não se atreveu a fazer nenhum movimento, mas Shiro sim. Ele puxou a faca da cintura do homem gordo. Rabi, atordoado, instintivamente levou a mão à sua Pokébola. Hulk! Hokide, escondido no casaco de Shiro, saltou para fora, seu bico afiado brilhando em branco enquanto cravava sua ponta no pulso de Rabi. Um buraco sangrento surgiu instantaneamente na carne frágil de Rabi. Seus dedos, prestes a agarrar a Pokébola, enrijeceram e desviaram-se do alvo. Em poucos instantes, Shiro já havia cravado a faca na garganta de Rabi e girado o cabo com força, movimentando a lâmina lá dentro. Urd, você. Rabi nem conseguiu terminar a frase antes de desabar rigidamente no chão. Apesar de ser um treinador de nível muito superior ao de Shiro, as batalhas selvagens não se resumiam apenas a duelos Pokémon. A maneira mais rápida de vencer era derrotar o treinador adversário primeiro. Shiro retirou a faca e a limpou no uniforme cinza da equipe Yell de Rabi antes de olhar para Marnie, que estava paralisada em choque. A garota tinha uma das mãos sobre a boca. Depois de engolir em seco, ela a abaixou novamente, encarando Shiro enquanto ele saqueava o corpo de Rabi. Ele encontrou um total de 8 Pokébolas clássicas vermelhas e brancas, 4 das quais estavam vazias. Além disso, Rabi possuía um cartão emitido pela Liga para guardar dinheiro e um relógio de prata. Shiro também arrancou a corrente de metal do pescoço de Rabi e a enfiou no bolso. Depois de confirmar que havia levado tudo de valor, ele considerou brevemente tirar as roupas de Rabi, mas desistiu da ideia. Você está planejando fugir? Perguntou Marnie de repente. Ela encarou Shiro, seus pensamentos focados no Hokidai que estava prestes a ser tirado de Spikemute, sem demonstrar nenhum medo. Shiro assentiu com a cabeça. Sim. Com isso, ele não queria mais se incomodar com aquela garota. Depois de guardar a faca e colocar Hokidai de volta dentro do casaco, ele se preparou para ir embora. Como seu falecido pai nunca lhe deu esse presente inicial para novatos, Shiro decidiu pegá-lo por conta própria. Se Rabi era o verdadeiro culpado por matar o pai do Shiro original, ele não sabia, mas definitivamente havia alguma ligação. Neste momento, em Spikemute, seus inimigos ainda estavam vivos, e ele certamente voltaria. Hokidai se machucou por causa do meu treinamento Pokémon. Observando as costas de Shiro enquanto ele se afastava, Marnie cerrou o punho, inclinou-se para frente e gritou com toda a sua força: você precisa cuidar bem dele. Shiro não se importou em responder àquela jovem. Mas então, sua mão roçou nos doces de Ace em seu bolso. Após um momento de reflexão, ele se virou, acenou com a cabeça e se despediu de Marnie. Não era exatamente apropriado agir de forma hostil depois de pegar os pertences de alguém. Enquanto Shiro desaparecia na floresta perto da grama, Marnie voltou seu olhar para o corpo no chão. Ela cerrou os dentes e pegou uma Pokébola. Toxicruak! Apareça! Uma criatura azul escura, semelhante a um sapo, apareceu. Suas cordas vocais vermelhas no peito pulsaram enquanto ela soltava um grito. Croacra! Toxicruak, use tóxico para dissolver isso, ordenou Marnie. Toxicruak! Toxicruak abriu a boca e espirrou um líquido ácido roxo escuro sobre o corpo gordo. O cadáver de Rabi começou imediatamente a fumegar, enquanto o som sibilante da corrosão preenchia o ar. Em poucos instantes, o corpo se dissolveu rapidamente, transformando-se em uma poça de água branca. Ótimo, volte. Marnie recolheu seu Pokémon para dentro da Pokébola, ficando parada por um instante antes de pegar outra. Saia daí, Liepard! Um leopardo elegante, de um roxo profundo, avançou com passos graciosos como os de um gato. Marnie saltou para as suas costas e deu a ordem. Vamos! Estamos indo para a casa que visitamos mais cedo. Liepard assentiu levemente com a cabeça, seu corpo esguiu rapidamente se tornando um borrão roxo, restando apenas sua longa cauda diabólica balançando atrás. Spikemute. Dentro do ginásio Spikemute.
No salão principal, as paredes escuras circundam a grande boca de um Pokémon do tipo sombrio. Como o ginásio do tipo sombrio da região de Galar, a arquitetura e a decoração são permeadas por uma atmosfera de escuridão e malícia. Os pilares imponentes do salão assemelhavam-se espinhos negros retorcidos, estendendo-se como que para acolher aqueles que entravam. Marnie entrou devagar, seus passos silenciosos contra o tapete estampado com o emblema do tipo sombrio. E então? Marnie, você viu aquele garoto e o Rokiday dele? Uma figura de ombros largos estava no fundo do corredor, de costas para ela, falando sem se virar. Diante dele, um Scraft estava golpeando um Greedent com toda a sua força. O Scraft, ostentando o mesmo moicano da equipe Yell, tinha seus grandes dentes brancos revestidos de energia escura enquanto mordia ferozmente a cauda grossa e fofa de cor marrom do Greedent. Ambição! O Greedent soltou um grito de dor, tentando se libertar, mas o aperto era muito forte. Nas batalhas Pokémon, enquanto lutam, eles naturalmente aprimoram seus movimentos. A vitória aumenta a confiança, tornando o treinamento e o crescimento muito mais fáceis. O homem falou enquanto se virava para Marnie. Vestido com um kimono preto, ele aparentava ter meia idade, mas seus cabelos e barba grisalhos denunciavam sua idade avançada. Pai, eu fui verificar. Não havia nada para ver, respondeu Marnie. O líder do ginásio de Spikemut soltou um grunhido duvidoso, desviando o olhar para um membro da equipe Yell que estava parado em silêncio próximo. Aquele garoto pediu o Pokémon aleijado ele mesmo, não foi? Eu até enviei mais recursos para ele. Se ele não está em casa cuidando dos Pokémon dele, então para onde diabos ele foi? Um membro da equipe Yell questionado hesitou, lutando para encontrar as palavras antes de acenar com a cabeça de forma desajeitada. Sim. O pai dele acabou de morrer. Para onde diabos ele pode ter ido? O líder do ginásio de Spikemut murmurou para si mesmo, confuso, antes de se virar para Marnie. Você foi até a casa dele. Qual era a situação lá? As portas estavam abertas. Não havia ninguém lá dentro, mas tudo tinha sido revirado e destruído. Marnie fez uma pausa, olhando para o membro da equipe Yell ao seu lado antes de acrescentar. Acho que alguém da equipe Yell invadiu a casa dele e roubou suas coisas. Ele pode ter ficado com medo e fugido. O líder de ginásio esfregou o queixo e soltou um suspiro. O pai do Shiro até que fazia um bom trabalho. Por direito, o Shiro também deveria ter entrado para a equipe Yell. Que desperdício! Aqueles que saquearam o lugar dele. Ele lançou um olhar para o membro da equipe Yell ao seu lado. O recruta alto e magro entendeu imediatamente e foi resolver a situação. TCH, esses ratinhos de rua continuam sendo lixo mesmo depois de entrarem para o Team Yell. Roubando casas no bairro residencial? O que vem depois? Matar pessoas em plena luz do dia. Ele proferiu palavrões abertamente na frente de Marnie, antes de seu tom suavizar para algo mais tranquilizador. Já enviei alguém para resolver isso. Marnie, não se preocupe. Não haverá mais roubos em Spikemut depois disso. Marnie olhou para o pai, hesitante em falar. No fim, apenas assentiu com a cabeça e se virou para sair do salão principal do ginásio. Ao ver sua filha se afastar, o líder de ginásio soltou um suspiro profundo pelo nariz, caminhando de um lado para o outro no carpete. Em voz baixa, ele murmurou, esses bastardos inúteis. Fazendo uma coisa tão imprudente. Se todos eles acabarem mortos, o que diabos eu vou usar? Capítulo 8, Rokiday. Voa para cima. Vai mais alto. Shiro gritou do outro lado do campo gramado. Essa era uma área gramada na Rota 9, onde Shiro passou mais um dia ao ar livre, dependendo de uma fogueira que queimava constantemente para passar a noite. A grama verde clara estava um pouco seca e resistente, com vários caminhos sinuosos que a atravessavam. A grama estava repleta de blipguks, e às vezes, um pequeno Nika passava voando. As asas de Rokiday já estavam quase totalmente curadas, e a asa direita ferida agora era idêntica à esquerda. Ela não tinha dificuldade para bater ou dobrar as asas. Shiro segurou-o com as duas mãos, deixando-o tentar voar.
Hokidai se aconchegou na palma da mão de Shiro como uma pequena bola de penas azuis, mas com um leve impulso para cima, bateu as asas e alçou voo, revelando sua barriga amarela quase totalmente desenvolvida. Shiro perseguiu a criatura pela grama lá embaixo, gritando bem alto. Hokidai! Voe mais alto! Hokidai! Hokidai abriu as asas e tentou subir mais alto no céu. Seu corpo pequeno e arredondado planava com graça e agilidade pelo ar. O Hokidai de Shiro não conhecia muitos golpes e seu talento era apenas mediano. Mas seus músculos peitorais eram incrivelmente fortes, dando-lhe excelente capacidade de voo. Shiro supôs que sua habilidade poderia ser peitorais enormes. O efeito de Big Packs impedia que a defesa do Pokémon fosse reduzida. Essa era a habilidade oculta de Hokidai, diferente das habilidades típicas Kinai ou Nerve. Ao evoluir para Corviknight, sua habilidade mudaria para Armadura Espelhada, que refletiria movimentos ou habilidades que reduzem os atributos de volta para o Pokémon que os utilizasse. Com a Armadura Espelhada, Corviknight podia ignorar completamente os efeitos negativos do oponente e se concentrar inteiramente em atacar. Volta, Hokidai! Shiro ficou parado na grama, erguendo o braço e chamando enquanto Hokidai voava para mais longe. Pouco tempo depois, Hokidai retornou, pousando levemente em seu braço. Shiro agora só conseguia usar o braço direito. Seu braço esquerdo, ainda dolorido pelo golpe, incomodava sempre que o movia. Estava pendurado, sem vida, dentro de seu casaco marrom. Aqui, Hokidai, coma alguma coisa. Shiro tirou um doce raro e Hokidai pulou para bicá-lo. Hokidai estava perto de alcançar o nível iniciante, provavelmente por volta do nível 10 agora. Shiro estava pronto para começar a treinar Hokidai. Ele atravessou o campo gramado e chegou à orla da floresta, parando junto a uma árvore. Após medir a distância aproximadamente, ele apontou para uma árvore próxima e disse para Hokidai. Hokidai, parta desta árvore e voe até aquela em 1 segundo. Hokidai olhou em volta, sem entender muito bem o que Shiro queria dizer. Continue voando. Você pode voar e pular como quiser. Estamos treinando sua potência de explosão de curto prazo. Eu treino com você, disse Shiro, caminhando em direção à árvore que havia apontado. A distância entre as duas árvores era de cerca de 6 ou 7 metros. Como seu braço estava ferido, Shiro não conseguia usá-lo, então ele se agachou e saltou em direção à árvore. O salto de sapo era um movimento muito cansativo. No início, era suportável, mas depois de apenas uma repetição, suas pernas começaram a doer. Ao ver isso, Hokidai voou até um galho e tentou sobrevoá-lo rapidamente. Mas, após várias tentativas, Hokidai ainda precisava de mais de 1 segundo para decolar, bater as asas e começar a voar. Quando chegou a outra árvore, quase 3 segundos haviam se passado. Todas as vezes era a mesma coisa. Hokidai ficava cada vez mais impaciente, sem conseguir encontrar uma maneira de melhorar. Mas quando via Shiro lá embaixo, ofegante e com os braços cansados, ainda assim perseverando, continuava tentando. Em seguida, tente usar energia, use seus movimentos. Shiro respirou fundo e lembrou Hokidai. Ele queria que Hokidai aprendesse novos movimentos enquanto fortalecia suas próprias habilidades. Os Pokémon podem aprender muitos tipos de golpes, incluindo golpes de tipos diferentes dos seus. Para Hokidai, existem diversos movimentos que podem aumentar sua velocidade. Movimentos do tipo voador, como Tailwind, e do tipo psíquico, como Agility, aumentam diretamente a velocidade. Movimentos do tipo normal, como Quick Attack, e até mesmo movimentos do tipo inseto, como o U-Turn, não aumentam diretamente a velocidade, mas ainda são muito úteis em situações específicas. Shiro percebeu a ansiedade de Hokidai e disse para acalmá-lo. Não se preocupe, Hokidai. Esta é a nossa primeira sessão de treinamento. É normal não ver resultados imediatamente, não precisa ter pressa. Ao ouvir a voz de Shiro, Hokidai foi se acalmando aos poucos. Sua maior preocupação era não conseguir mostrar progresso e decepcionar Shiro, especialmente porque Shiro, apesar de estar ferido, estava se esforçando muito mais do que ele.
Agora mais concentrado, Hokidai começou a direcionar sua energia, voando de um lado para o outro entre as duas árvores. Ah! Logo, Shiro estava sem fôlego, com as pernas doloridas, e desabou junto à árvore. Ele observou em silêncio Hokidai continuar a melhorar. Com o tempo, Hokidai ficou muito mais rápido. Sua decolagem era quase invisível, enquanto planava em linha reta de uma árvore para outra. Suas penas azuis brilhavam levemente em branco, sinal de que um movimento estava se formando. Ainda em fase de desenvolvimento, Hokidai aprendeu novos movimentos com facilidade por conta própria. Mesmo sem talento natural ou habilidades herdadas dos pais, ele ainda podia aprender e evoluir com trabalho árduo e treinamento. Que movimento é esse? Pensou Shiro. Logicamente, Hokidai, sendo um Pokémon do tipo voador, provavelmente aprenderia Tailwind, um movimento que cria um forte redemoinho para aumentar a velocidade de todos os aliados por 4 turnos. Mas o Tailwind exige que o Pokémon bata as asas e use o vento para acelerar o corpo, o que facilita sua identificação. Esse não era o movimento que Hokidai havia aprendido. Shiro achou que parecia mais um ataque rápido. Esse golpe do tipo normal era extremamente útil e podia ser aprendido por quase todos os Pokémon. O ataque rápido envolve o corpo com energia, permitindo que o Pokémon se mova e ataque na velocidade da luz, exatamente como Hokidai estava fazendo. Hokidai! Hokidai piou alegremente. Sem nem perceber, havia aumentado muito sua velocidade, e o tempo que levava agora estava muito próximo de um segundo que Shiro havia estipulado. Muito bem, você se saiu muito bem. Hokidai, desça agora. Shiro chamou. Eles vinham treinando há horas e já era tarde. As pernas de Shiro estavam quase totalmente recuperadas. Ele percebeu que Hokidai não havia parado em nenhum momento e ficou preocupado que o animal pudesse se esforçar demais. Hoki! Hokidai piou e pousou suavemente na palma da mão de Shiro. Agora, o corpo de Hokidai estava dolorido, mas seu ânimo estava elevado, ansioso para continuar o treinamento. O aumento notável na velocidade foi um feedback imediato, fazendo-o perceber que havia ficado mais forte. Com os resultados do treinamento, ele ficou ainda mais ansioso para continuar. Uma pequena dor muscular não importava em nada. Capítulo 9. Shiro sentou-se encostado em uma árvore, segurando Hokidai em uma das mãos enquanto tentava massageá-lo. Ele não tinha ideia de como massagear um Pokémon corretamente ou onde aplicar pressão, mas ajustou sua técnica com base nas reações de Hokidai, fazendo o possível para aliviar seu cansaço. Hokidai soltou um pio suave, fechando os olhos em conforto enquanto os dedos de Shiro trabalhavam os músculos sob suas penas azuis. No início, ele pressionava com muita força ou nos lugares errados, causando um leve desconforto a Hokidai, mas agora ele já tinha pegado o jeito. Após a massagem, os dois comeram algumas rações secas antes de se prepararem para seguir viagem. Shiro estava ansioso para chegar a Hammerlock. Ele precisava encontrar um emprego e se estabelecer em uma vida relativamente estável. Ele estava em Galar havia apenas alguns dias, e as constantes batalhas e as viagens difíceis o deixaram exausto. Neste momento, tudo o que ele queria era uma cama de verdade, uma onde pudesse dormir sem interrupções até acordar naturalmente. A Rota 9 tinha 2 ramais que seguiam em direções opostas. Um caminho para o oeste levava ao túnel da Rota 9, enquanto o caminho para o norte levava a Circhester. Circhester era frio demais. Coberto de neve e gelo, era um lugar inóspito tanto para treinamento quanto para sobrevivência. Shiro descartou a opção sem hesitar. Enquanto caminhava em direção ao túnel da Rota 9, ele frequentemente avistava treinadores parados perto de árvores ou escondidos na grama alta, lançando pokébolas. A maioria deles eram treinadores afiliados à Liga. Independentemente de suas profissões, seus treinamentos e batalhas eram financiados por subsídios da Liga, o que lhes permitia circular livremente. Shiro os evitava sempre que possível, mantendo-se longe de qualquer interação. Esses treinadores eram muito mais fortes do que ele, no mínimo, estavam no nível intermediário. Além disso, eles também eram responsáveis por testar os desafiantes que pretendiam participar do desafio do ginásio. O sistema de desafios de ginásio da região de Galar era muito diferente dos de outras regiões. Normalmente,
Tudo o que era necessário para participar do torneio da liga era um ID oficial da liga, ou às vezes nem isso. Contanto que um treinador derrotasse 8 ginásios e coletasse as insígnias, ele poderia participar. Mas em Galar, as coisas eram diferentes. Para desafiar os ginásios, um treinador precisava de uma carta de recomendação. Escrever para o presidente da liga, o campeão ou um líder de ginásio era obrigatório, e pelo menos um deles precisava testar a capacidade do desafiante. Sem ela, não havia chance de competir no torneio. Esse sistema impedia que a maioria dos treinadores de classe baixa subisse na hierarquia. Mesmo que alguém tivesse força, não conseguia desafiar as academias nem obter reconhecimento. Foi por isso que muitos treinadores poderosos dos níveis mais baixos de Galar acabaram se mudando para outras regiões. Shiro planejava fazer o mesmo. Assim que encontrasse uma forma de se sustentar em Elmerlock, ele se dedicaria inteiramente ao treinamento de seus Pokémon. Quando Hokida evoluísse para Corviknight, ganhando uma proteção confiável, ele partiria para viajar e competir em torneios fora de Galar. Aqui, se você não tivesse os contatos certos, não tinha futuro. Aqui nem existe uma organização como a equipe Rocket, só a equipe Yell, um grupo que não sabe o que quer ser. Começar em Galar foi a pior sorte possível. Eka! Com esse pensamento, Shiro seguiu silenciosamente por entre as árvores, evitando a estrada principal e os muitos treinadores da liga espalhados pelo caminho. As batalhas oficiais envolviam apostas, vencê-las lhe renderia dinheiro da liga. Mas Shiro não era forte o suficiente para vencer, então evitá-las era a escolha mais inteligente. Lá na frente está o túnel da Rota 9. Preciso verificar se posso passar diretamente ou se terei que encontrar outro caminho. Enquanto ele pensava nisso, uma voz rouca soou das profundezas da floresta. Ah! He. Ei, garoto! Você não tem documento de identidade, tem? Quer fazer uma troca? Shiro parou abruptamente e se virou para encarar a origem da voz. Ele não havia notado ninguém escondido ali antes, e nem mesmo Hokidei havia detectado nada. Embora Shiro tivesse identificado o local, era difícil localizar a figura a menos que olhasse com atenção. Naquele instante, o dono da voz repentinamente cintilou e apareceu bem na frente dele. Teletransporte! Shiro reconheceu imediatamente o movimento psíquico característico. No mundo Pokémon, alguns humanos com talentos especiais podiam despertar e treinar habilidades psíquicas. Eles conseguiam usar movimentos psíquicos, realizando até mesmo feitos que os próprios Pokémon psíquicos não conseguiam. E, você não está tão surpreso assim. Parece que já viu de tudo, disse a figura, com o rosto escondido sob um capuz vermelho escuro e o corpo inteiro envolto em uma longa túnica. Então ele perguntou, garoto, quer trocar alguma coisa? Quem é você? Perguntou Shiro, dando um passo para trás. Em lugares como este, não seria surpreendente se alguém morresse. O usuário de poderes psíquicos anterior era definitivamente mais forte, e se ele quisesse matá-lo e pegar seus pertences. Garoto, você está se preocupando demais. A voz do homem encapuzado era cortante, e ele acrescentou, sou um comerciante ambulante ligado ao mercado negro de Elmerlock. Prezo a credibilidade. Mesmo que você tivesse uma fortuna consigo, eu não o mataria nem o roubaria. Você consegue ouvir meus pensamentos? Perguntou Shiro, mais concentrado nisso do que na credibilidade do homem. Claro. É para isso que servem os poderes psíquicos. Podemos até nos comunicar por telepatia, embora seja desnecessário, admitiu o homem encapuzado, e continuou, Pokémon, Pokéblocos, pedras de evolução, o que você precisar, eu consigo para você. Ao ouvir essas palavras, o olhar de Shiro mudou. Ele percebeu a utilidade dessa habilidade psíquica para o mercador viajante. Parecia que todos esses comerciantes do mercado clandestino possuíam poderes psíquicos, permitindo-lhes transportar mercadorias por longas distâncias. Onde quer que esses comerciantes estivessem, era como se houvesse um mercado negro inteiro. Era incrivelmente conveniente, mas também caro. Shiro se perguntou quem teria os recursos para construir uma linha de suprimentos inteira. Ah, é? Garoto, deixe-me lhe dizer uma coisa. Quem manda aqui é o grande presidente Rose, disse o homem encapuzado, erguendo os braços em sinal de aprovação.
Rose era atual presidente da Liga da Região de Galar e presidente da maior corporação da região, a Macrocosmos. A maioria das empresas em Galar provavelmente era afiliada à Macrocosmos. Não é bem tão exagerado assim, mas quase, acrescentou o homem encapuzado, ao ouvir os pensamentos de Shiro. Então ele perguntou, então, garoto, você quer comprar alguma coisa? Ou vender alguma coisa? Alguns Pokémon só podem ser obtidos por nós. Apontando para os 4 Pokémon que Shiro havia tomado de Rabi. Os Pokémon geralmente permaneciam dentro de suas Pokébolas. A menos que o interruptor da bola estivesse aberto, eles não conseguiam escapar, a menos que fossem excepcionalmente fortes. No entanto, alguns treinadores mantêm os interruptores abertos para que seus Pokémon possam decidir sair a qualquer momento. Nesses casos, o vínculo entre o Pokémon e o treinador é muito forte, construído sobre a confiança mútua. As 4 Pokébolas de Rabi estavam todas trancadas, impedindo de libertar o Pokémon a tempo no momento crucial. Os 4 Pokémon que Shiro havia adquirido eram Dottler, Scraggy e Tevu, todos de nível intermediário, e Noctou, de nível avançado. Capítulo 10. Shiro mal conseguia comandar esses 4 Pokémon. Especialmente o mais forte deles, Noctou. Sempre que Shiro a observava através da Pokébola, a expressão feroz em seu rosto dava a impressão de que ela queria engoli-lo inteiro. Os outros 3 demonstraram atitudes mais indiferentes. Eles podem não atacar Shiro se forem libertados, mas certamente não o obedecerão. A possibilidade de comandar esses Pokémon capturados e apreendidos dependia da força. No momento, o poder de Shiro era insuficiente. Seu único Pokémon, Roukidai, não conseguia competir com eles em batalha, então ele não podia garantir sua segurança. A melhor opção era vendê-los todos. E, é mesmo? Você tem que vender. Eu compro, sem pegadinhas. O homem encapuzado zombou e acrescentou, um Pokémon de nível intermediário custa 10.000 Pokédólares, e um de nível avançado sai por 100.000, com o preço aumentando gradativamente a partir daí. Shiro pensou por um momento e perguntou, então, vocês também vendem Pokémon de níveis mais altos por preços muito maiores? Tipo, dá para comprar um Pokémon de nível de ginásio por alguns milhões de Pokédólares? Garoto, mesmo que você tenha o dinheiro, acha que consegue domar um Pokémon de nível de ginásio? Pare de sonhar. Depressa, pegue as Pokébolas para que eu possa calcular o preço. O homem encapuzado estendeu a mão, com a voz cada vez mais impaciente. Para ele, lidar com recém-chegados significava responder a inúmeras perguntas, muitas delas triviais e repetitivas, sobre assuntos básicos. Mas Shiro entendeu que o homem encapuzado não havia negado a possibilidade. Percebendo a impaciência do homem, Shiro decidiu simplesmente pegar as 4 Pokébolas que pretendia vender, colocando-as no chão seco e lamacento entre as ervas daninhas. Um total de 130.000 Pokédólares. O homem encapuzado rapidamente tirou da manga uma pilha de notas coloridas. Posso vender isto? Shiro tirou o cartão da liga que havia obtido de Rabi e o entregou ao homem encapuzado. O homem encapuzado pegou o cartão e lançou um olhar significativo para Shiro, depois disse, sem saber a senha, só posso lhe dar 1/5 do valor deste cartão. Certo, sem problema. Shiro concordou sem hesitar. Certo, 130.000 mais 100.000, dá 230.000 Pokédólares. Você provavelmente precisa de uma mochila espacial fabricada pela Macrocosmos, não é? Perguntou o homem encapuzado, acrescentando, claro. Shiro assentiu firmemente. Ele carregava muitos itens, e só a comida já ocupava bastante espaço. A pequena bolsa que ele vinha usando no bolso da roupa já não era suficiente. Comprar uma mochila espacial foi definitivamente uma ótima escolha. 230.000 menos 30.000, dá 200.000. Quer comprar mais 1 ou 2 Pokémon? Não se preocupe, eles estão todos muito saudáveis e têm um ótimo potencial, continuou o homem encapuzado, apreciando a sensação de negociações constantes. Shiro pensou por um momento antes de perguntar, que Pokémon você tem? Eu tenho Pokémon de todos os níveis. Mas para o nível iniciante mais básico, eu só tenho 5 que acabei de capturar. Deixe-me mostrá-los a você, disse o homem encapuzado, tirando 5 pequenas Pokébolas.
Com um novo gesto de mão, as 5 Pokébolas foram levitadas no ar por seu poder psíquico e aumentaram de tamanho. As tampas vermelhas estavam voltadas para Shiro, facilitando a inspeção. Grook, Sobble, Vulpix, Gastly e Eevee. Shiro murmurou os nomes deles um por um enquanto os examinava. Exatamente como o homem encapuzado havia dito, todos esses Pokémon estavam muito saudáveis. Seus olhos brilhavam e eles pareciam bastante curiosos sobre o estranho. Esses 5 Pokémon eram relativamente raros, sendo Grook e Sobble parte da linha inicial nativa de Galar, enquanto os outros 3, Vulpix, Gastly e Eevee, eram Pokémon bem conhecidos da região de Kanto. Shiro sentiu-se um pouco tentado. Ele não estava particularmente interessado nos Pokémon iniciais de Galar, mas os 3 restantes eram definitivamente Pokémon que ele queria. Quanto custa cada um? Perguntou Shiro. 100.000 para cada um, respondeu o homem, com o rosto escondido sob o manto vermelho escuro, mas parecia estar sorrindo. 100.000. Shiro ficou um tanto incrédulo. Pokémon de nível avançado custavam apenas 100.000, e esses eram apenas Pokémon novatos de nível baixo. O homem encapuzado explicou casualmente, Pokémon raros com excelente potencial. Garanto que não há nada de errado com eles. Se você os quiser, compre-os. Considerando a situação financeira atual de Shiro, ele provavelmente só poderia comprar um. Após pensar por um instante, ele fez sua escolha. Eu fico com o Gastly, disse Shiro, com firmeza. E? O homem encapuzado guardou imediatamente os 4 Pokémon restantes. Certo. Pouco tempo depois, no meio da floresta densa, o homem encapuzado de aparência suspeita desapareceu num instante. Shiro, segurando uma mochila com uma das mãos, enfiou as poucas notas restantes no bolso. Após comprar Gastly, ele também adquiriu alguns Pokéblocos dos tipos Voador e Fantasma. Os poucos Pokéblocos intermediários desses dois tipos durariam de 2 a 3 meses, custando-lhe cerca de 80.000 Pokédólares. Ele também comprou um medicamento especializado para fraturas ósseas por 10.000 Pokédólares. Embora fosse caro, fez maravilhas. Depois de aplicar por apenas 10 minutos, os hematomas começaram a cicatrizar e a dor quase desapareceu. Depois de vender tudo o que havia tomado de Rabi, ele ficou com pouco mais de 10.000 Pokédólares. Shiro suspirou, ajustando a mochila, mas não se sentiu muito mal por isso. Ele compreendeu que gastar dinheiro era necessário para se fortalecer. Sem investimento, ele não ganharia nada. Aquele mercador ambulante já lhe fizera um favor ao dedicar seu tempo para negociar. Com sua força atual, não havia como ele entrar no mercado negro, comprar o que precisava e sair em segurança. Apareça, Gastly! Shiro pegou a Pokébola recém-adquirida e libertou o Pokémon ansioso que estava dentro dela. Gaawas! Gastly parecia uma pequena bola preta ardendo em chamas fantasmagóricas, com a boca escancarada e os olhos curiosos se movendo rapidamente enquanto pairava perto de Shiro. Shiro falou em voz baixa. Gastly, a partir de hoje, eu sou seu treinador. Gastly inclinou a cabeça e tentou flutuar acima de Shiro. Suas refeições dependem de mim. Se você não me obedecer, vou trancar sua Pokébola e você não poderá sair. Shiro tirou um Pokébloco roxo e preto de sua mochila enquanto falava. Gastly farejou o aroma e imediatamente flutuou para mais perto, assentindo repetidamente com a cabeça. Aqui. Shiro lançou o Pokébloco, e Gastly inclinou a cabeça para trás ansiosamente para pegá-lo. Depois disso, pousou no ombro de Shiro, seguindo enquanto ele saía da floresta. 3 Descendo a encosta arborizada e atravessando um pequeno trecho de grama, Shiro avistou a entrada do túnel da Rota 9 à frente. Ele parou na beira da grama, observando a distância. Embora o próprio túnel da Rota 9 estivesse vazio, sendo apenas uma passagem ligando a Rota 7 à Rota 9, o túnel não estava aberto a qualquer pessoa. Shiro observou por meia hora. 3 ou 4 treinadores chegaram, cada um mostrando seu cartão da liga aos seguranças posicionados na entrada, vestidos com uniformes azul claros. Enquanto se perguntava como passar, Gastly se aproximou do casaco, cruzando o olhar com Rookidee, que estava enroscado lá dentro. Fez uma careta brincalhona. Rookidee,
que estava escondido no casaco de Shiro, saiu num instante, voando em direção a Gastly com um olhar vermelho penetrante, encarando o insolente recém-chegado.